Para isso, nós precisamos de uma educação analítica e capacitadora. A nossa tradição no Brasil é o enciclopedismo raso e dogmático. Mas o que exatamente o senhor entende hoje que são os assuntos estratégicos do Brasil? A pasta de assuntos estratégicos foi imaginada para tratar do longo prazo, para nos ajudar a escapar do curto prazo em que vivemos e imaginar o futuro do país e as iniciativas necessárias para construir o Brasil do futuro. Esse foi o sentido. Quando eu entrei no governo, eu tinha sido um crítico mordaz do governo Lula. Eu lembro. O presidente me convenceu a assumir a tarefa de qualquer forma. E ele inicialmente me pediu formular um projeto para o futuro distante, para daqui a 50 anos. Eu disse a ele que não acreditava nisso. E que, para mim, o único longo prazo que conta é o longo prazo que começa a curto prazo. Isso é, definir iniciativas que pudessem começar já, mas que desde já começariam a construir o futuro. E foi isso que eu fiz. Quando eu percebi mais adiante que o presidente, embora estimulasse as minhas formulações, vacilava em apoiar de fato a execução delas, eu passei a trabalhar com os governadores e sugeri aos governadores se organizarem em consórcios interfederativos. Isso, de fato, pegou no Brasil e hoje é uma das coisas mais positivas que nós temos no nosso desenvolvimento. As regiões se estão organizando por meio dos governadores para definir as suas estratégias regionais de desenvolvimento. O projeto nacional no Brasil só ganha realidade quando se traduz em estratégias para as grandes regiões do país. Não tem sentido imaginar uma estratégia única, por exemplo, para o Brasil Central e para a Amazônia florestada. Nós temos que imaginar o futuro do Brasil decantado dentro das realidades regionais distintas. É como se nós tivéssemos planetas diferentes coexistindo no nosso país. Mas o senhor pode dar um exemplo de alguma prática? Eu dou um exemplo. Vamos tomar o caso, por exemplo, do Brasil Central, que nunca se havia organizado antes. É o que antigamente chamávamos o Centro-Oeste. Os governadores se organizaram e começaram a definir uma agenda. E eu propus a eles uma agenda. A atividade econômica predominante no Brasil Central é a pecuária extensiva. Aliás, não só no Brasil Central, mas em todo o Brasil. E o resultado físico é que grande parte do território do Brasil Central e de todo o país virou pastagem degradada pelo efeito de degradação cumulativa da pecuária extensiva. Muito pouco boi por hectare e degradação da terra. No estado do Mato Grosso, por exemplo, que é uma das grandes fronteiras agrícolas de todo o mundo, Sim. Toda a atividade produtiva do estado ocorre em menos de 15% do seu território. E o que é o resto? O resto, que não é floresta remanescente ou cerrado, é a pastagem degradada. Se nós recuperássemos só parte dessa área degradada, vasta área degradada, nós poderíamos, no nosso país, dobrar a área sob cultivo e triplicar o produto agrícola sem derrubar uma única árvore. Eu então propus aos governadores que buscassem construir um outro modelo agropecuário, com intensificação da pecuária, quer dizer, mais boi por hectare,
manejo florestal sustentável, diversificação das lavouras perenes, para que não seja só a monocultura da soja, e, sobretudo, industrialização progressiva dos produtos agropecuários. O que é isto? Isto é a economia do conhecimento no próprio setor primário. Sim. E, portanto, tem um sentido revolucionário para nosso país. Esse é um grande projeto de construção nacional para todo o país, não apenas para o Brasil Central. Aí está um exemplo. Agora, a história do nosso país é a história de modelos de desenvolvimento, estratégias de desenvolvimento baseadas no divórcio entre a inteligência e a natureza. As riquezas fáceis da natureza para substituir as riquezas difíceis da inteligência. Isso é o que nós vemos hoje no Brasil. O Brasil se desindustrializou radicalmente. Estaria lá embaixo, no abismo, se não fosse o setor primário. A agricultura, a pecuária e a mineração pagam a conta do consumo urbano e mascaram, disfarçam a nossa queda. Sim. Então, aí está um problema que está no âmago do futuro do país. Isso não tem nada a ver com direita e esquerda. Sim. Esse é um projeto produtivista que deveria transcender as divisões políticas. E esse foi o sentido profundo do que eu tentei fazer lá. Definir projetos que fossem do Estado brasileiro, não de governos passageiros e muito menos de partidos políticos. O que, inclusive, está de acordo com o conceito do Brasil, que é uma república federativa, né? Eu concordo, mas quando o senhor entrou originalmente em 2007, que o senhor entra para a União, para o senhor, em tese, fazer, a princípio, né? O senhor fazer um plano para o Brasil, o exemplo que eu queria, assim, um exemplo que o senhor fez para o Brasil, mas não foi acatado pelo governo na época. O senhor tem algum exemplo que você fez nacional, um exemplo para o país, de algo estratégico para o país? Eu tentei depois, por exemplo, educação, mudar a nossa educação, mas não consegui progredir. Aí já foi no governo Dilma. Sim. E ela, na verdade, abandonou a iniciativa Pátria Educadora, que teria sido a iniciativa prioritária do governo Sim. dela. O que eu queria era um projeto nacional produtivista e capacitador, que tivesse por agente destinatário esse Brasil novo, o Brasil que surge de baixo, da segunda classe média mestiça e morena, com uma cultura de autoajuda e iniciativa. Para isso, nós precisamos de uma educação analítica e capacitadora. A nossa tradição no Brasil é o enciclopedismo raso e dogmático. E eu propus um outro paradigma de ensino, um ensino que privilegiasse as capacitações analíticas e sintéticas da mente, e não o decoreba da enciclopédia, e que elegesse como tema central da educação entender como as coisas se transformam, não só os fenômenos naturais, mas também os fenômenos sociais. Entender um fenômeno é imaginá-lo transformado. Senão, não é compreender, é simplesmente racionalizar retrospectivamente. Agora, essas capacitações analíticas não se adquirem no vazio de conteúdo. Adquirem-se lidando com conteúdo. Mas o que mais importa em conteúdo não é a abrangência enciclopédica superficial, é o aprofundamento seletivo. Daí a importância de um ensino que seja temático ou orientado a projetos e não orientado ao domínio da enciclopédia. Terceiro, que no seu meio social, na sua base social, privilegiasse a cooperação, o trabalho de equipe,
não a justaposição de autoritarismo e individualismo que caracteriza a sala de aula tradicional. O trabalho de equipe é o método da ciência avançada que eu queria ver adiantada para as primeiras etapas do ensino. Em quarto lugar, e talvez esse seja o ponto mais difícil de dominar e de compreender, um ensino que fosse dialético. Nenhuma matéria, nenhum assunto, nenhum método deve ser ensinado só uma vez. Tudo deve ser ensinado pelo menos 2 vezes, de 2 pontos de vista contrastantes, porque essa é a única maneira de libertar a mente. Sim. Eu não encontrei no governo federal o necessário respaldo para esse projeto revolucionário, embora eu tivesse encontrado grande ressonância entre os próprios educadores e as escolas. Então, quando eu percebi que os presidentes, primeiro Lula, depois Dilma, não queriam gastar o capital político para promover essas iniciativas revolucionárias, eu me afastei. E eu fui trabalhar com os governadores, estimulá-los a se organizarem cooperativamente pela cooperação federativa. Sugeri a eles o instrumento dos consórcios interfederativos, que eles acolheram. A agenda substantiva deles ainda é pobre, mas o método, o instrumento da organização regional já pegou. Eles ainda cedem à tentação de ir a Brasília com pires na mão buscar subsídios, quando eu queria é que eles se organizassem para construir, a partir das vantagens comparativas existentes, novas vantagens comparativas. Eu senti que o meu patrono neste cargo que criaram para mim era José Bonifácio de Andrade Silva, e que a grande ideia é a ideia da nossa independência, não só prática e econômica, mas também mental. Uma rebeldia contra o colonialismo mental que desde o início da nossa história independente nos domina. Invista em prata com a Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo